Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de processo penal. A aula de hoje é para a gente iniciar o estudo das medidas cautelares no processo penal. Esse estudo é muito importante porque medidas cautelares no processo penal não raras vezes, né, são trabalhadas a partir da sistemática das cautelares no processo civil, o que é um grandíssimo erro, o que nos leva à adoção, né, de requisitos como periculum in mora e fumus boni iuris, requisitos esses que de maneira nenhuma devem ser aplicados no processo penal. Então, é um tema importantíssimo, porque pensar uma medida de restrição de direitos, né, como é uma medida cautelar, por excelência, né, medidas cautelares desde a menos gravosa ou a menos restritiva até a mais restritiva, e aqui já de antemão digo, a mais restritiva é sempre privação da liberdade, então será sempre prisão preventiva. No processo penal, são medidas, como eu disse, muito restritivas, mas muito graves. Ou seja, devem ser adotadas excepcionalmente. Então, essa primeira aula de, digamos assim, uma teoria geral das medidas cautelares é muito importante que vocês entendam, especialmente a partir da lógica do processo penal. Então, vamos lá. Primeira coisa, a nossa sistemática do Código de Processo Penal não contempla a existência de uma ação cautelar, tá? Então, ainda que vocês possam trabalhar com a categoria de ação cautelar no processo civil, isso não existe no processo penal. Então, no processo penal não existe processo cautelar. No processo penal existe o processo de conhecimento e o processo de execução, que se inicia com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e a execução da pena pelo Estado. Então, não existe categoria de processo cautelar ou de ação cautelar. Quando a gente pensa em medida cautelar, elas são medidas adotadas tanto na fase de investigação, inquérito policial, quanto na fase de processo, tá? Então, eu posso ter medida cautelar tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Só que medida cautelar tem como objetivo, né, assegurar, acautelar o processo, evitando que se percam provas ou evitando que o imputado fuja. Enfim, são medidas que, para acautelarem o processo, acabam impondo restrições a direitos do imputado, seja ele investigado no inquérito policial, seja ele acusado no processo penal. Então, são medidas que impõem restrições, impõem condições ao imputado, como, por exemplo, entrega de passaporte, né, para evitar que ele possa viajar. Vejam, sempre pensem a partir do processo penal, a partir da lógica da presunção de inocência. Então, muitos de vocês podem estar pensando, mas tem que restringir mesmo o passaporte, tem que entregar o passaporte a alguém que está sendo acusado de um crime econômico. Mas, gente, não se esqueçam que a lógica do processo penal é a lógica da presunção de inocência. A entrega de passaporte a alguém que principalmente deve ser considerado inocente é uma medida restritiva que deve ser utilizada de forma fundamentada pelo juiz e que deve ser excepcional. Então, entrega de passaporte, restrição de locomoção, restrição de se ausentar da comarca, restrição de permanecer em determinados lugares, dever de informar viagens. E a mais gravosa de todas as medidas cautelares, a prisão preventiva, né, a prisão cautelar. No processo civil, se trabalha com uma ideia de poder geral de cautela. Isso não existe no processo penal. Então, esqueçam a ideia de poder geral de cautela do juiz. O juiz não tem poder geral de cautela no processo penal. Tá? Então, no processo penal, o sistema cautelar brasileiro, processual penal, ele é restrito às medidas impostas pelo Código. Quando a gente pensa o poder geral de cautela a partir da lógica processual civil, então um poder que é confiado aos juízes em virtude desse poder, eles podem se manifestar pela possibilidade de um dano em determinado processo, e aí eles providenciam de ofício uma medida assecuratória, uma medida cautelar, para cautelar esse processo.
né? Então, o juiz cível, possui esse amplo poder de lançar mão de medidas de cunho acautelatório. O juízo penal, no processo penal, isso é absolutamente inviável. Por quê? Porque quando o juiz, por si só, utiliza um poder geral de cautela, lembrem da relação jurídica processual, ele desce. O juiz que está aqui como um imparcial, equidistante das partes, ele desce e se aproxima de uma das partes. Se é um poder geral de cautela para restringir direitos do imputado, não deve ser muito difícil de vocês imaginarem para qual dos lados o juiz vai se aproximar. O lado da acusação, normalmente, prejudicando a defesa, prejudicando o direito à ampla defesa. Tá? Então, no processo penal, não existe poder geral de cautela, no processo penal não existem medidas cautelares inominadas, são aquelas que estão no Código. Artigo 319 e prisão preventiva. Prisão preventiva excepcional, 312 do CPP. Medidas diversas da prisão preventiva, 319 do CPP. Entrega de passaporte, proibição de se ausentar da comarca, restrição de frequentar lugares e etc. Tá? Então é muitíssimo importante, gente, que vocês entendam a necessidade de se compreender através de uma legalidade estrita as medidas cautelares no processo penal. São medidas restritivas de direitos, são medidas restritivas de liberdade, devem ser excepcionais, devem ser fundamentadas. Lembrem-se do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Toda decisão judicial deve ser motivada. Então, motivação das decisões judiciais, todas. Não só a sentença, que é a última decisão do primeiro grau, né? Mas todas as decisões tomadas ao longo do processo. O juiz deve motivar. E motivar é motivar. Não é dizer, decreto essa medida pela natureza grave e abstrato do delito. Tráfico de drogas é um crime abstratamente grave. Por isso, decreto autoriza essa medida cautelar. Isso não é decisão, isso não é fundamentação. Fundamentação é fundamentação. E aqui eu já abro, né, o estudo da principiologia das prisões, das medidas cautelares, tá? Prisão cautelar é um tipo de medida cautelar, a mais excepcional, a mais gravosa, a gente vai ver depois, mas vamos pensar uma principiologia das medidas cautelares. Quem decreta, quem autoriza a medida cautelar? Como eu já disse para vocês, medidas cautelares no processo penal são restritivas de direitos, então, nesse sentido, sempre deve passar por uma decisão jurisdicional. Então, o primeiro princípio desses princípios gerais das medidas cautelares, jurisdicionalidade e motivação. Toda e qualquer medida cautelar somente pode ser autorizada e decretada por ordem judicial fundamentada. De novo, o artigo 93, inciso 9, nos impõe a necessidade de uma fundamentação mesmo, uma fundamentação, com base no caso específico, em concreto, e não com base na gravidade em abstrato do delito. Ainda, pensando aqui uma principiologia das medidas cautelares, a gente pode pensar o direito ao contraditório. Existe aqui um grande problema, que é no sentido de que muitos dizem, contraditório e ampla defesa, tá? Muitos dizem que, mas o juiz vai garantir o contraditório postergado, ou seja, primeiro ele autoriza e decreta a medida cautelar, depois ele informa dessa decisão às partes, especialmente a defesa, permitindo o direito de defesa, a reação a essa medida. O grande problema é o seguinte, que esse contraditório postergado faz com que a defesa não possa atuar no momento prévio, anterior, se existisse um contraditório anterior, no sentido de que, olha, o juiz está tendente a aplicar tal medida. Vamos discutir acusação e defesa, a necessidade dessa medida. Se o Ministério Público propõe, se o Ministério Público pede, requisita uma prisão preventiva, vamos ouvir a defesa sobre a necessidade ou sobre os requisitos da prisão preventiva, se estão presentes nesse caso. Né? Mas, gente, na maior parte das vezes,
Isso não existe esse contraditório prévio, e o contraditório que existe é apenas um contraditório postergado, ou seja, decreta a prisão preventiva, decreta a medida cautelar e aí depois intima a defesa. Tá? Então, na maioria dos processos é assim que acontece. Terceiro princípio, dentro dessa principiologia geral das medidas cautelares, é a provisionalidade ou provisoriedade, também acho que dá para a gente trabalhar em conjunto essas características, né? As medidas cautelares, gente, elas não podem no processo penal serem pensadas para durarem o processo inteiro. Pensem em um processo penal que demora anos. O sujeito vai ter lá o seu direito ou a inviolabilidade do domicílio violada ou a sua liberdade violada, a sua liberdade de locomoção por todo o período do processo. Medidas cautelares são provisórias. Elas tutelam uma situação fática. E essa situação fática sempre é provisória. Por isso que o juiz tem que ir fundamentando à medida que essa situação for se transformando. Como eu disse para vocês, né? Alguns autores e alguns juízes nas suas decisões trabalham com dois fundamentos para medidas cautelares que eles simplesmente herdam, copiam e colam do processo civil e que não fazem o menor sentido no processo penal, que são o fumus boniuris e o periculum in mora. Pense em fumus boniuris e periculum in mora no processo penal, gente, não faz sentido nenhum. No processo civil faz sentido. Então, eu preciso antecipar a prestação jurisdicional, porque eu preciso de um remédio que é muito caro e se o Estado não me der esse remédio agora, eu vou morrer. A fumaça do bom direito, ao perigo da demora da prestação jurisdicional, no processo penal, como é que eu posso pensar o perigo da demora da prestação jurisdicional? Ou a fumaça do bom direito? No processo penal, a gente trabalha com um binômio fumus comissi delicti. Tem fumaça do cometimento do delito aqui? Eu ainda não tenho provas concretas. Que prova, o juiz vai se debruçar sobre elas no momento da sentença. Mas tem fumaça do cometimento do delito aqui? Periculum in libertatis. Há um perigo na liberdade total e restrita desse sujeito que responde a esse processo ou a essa investigação? O desaparecimento de qualquer dessas fumaças impõe a imediata soltura do imputado, impõe a imediata finalização da medida cautelar restritiva que for. Tá? Em relação a essa provisoriedade, né? A gente tem um problema no processo penal brasileiro, que é a falta de fixação do prazo máximo de duração. A única coisa que a Constituição Federal fala é que o processo penal deve durar um prazo razoável, não fala nada de medidas cautelares em si, então daqui parte um bom senso do julgador, né, e uma combativa atuação da defesa. Em relação específica à prisão provisória, prisão preventiva, né, a prisão cautelar, é tudo sinônimo, existe um dispositivo que entrou em vigor com a lei anticrime, e que a gente vai trabalhar especificamente na aula de prisão preventiva, que é a questão da refundamentação do juiz a cada 90 dias. Isso é importantíssimo, uma mudança muito importante, muito relevante, que deve ser levada a sério e que entrou em vigor a partir da lei anticrime. A gente vai ver isso lá na aula específica de prisão preventiva. Ainda, para acabar, medidas cautelares têm um caráter excepcional, né? Então, o princípio, a característica da excepcionalidade. Essas características, gente, estão lá no artigo 282 do CPP e parágrafos. Então, no 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, está lá consagrado que medidas cautelares são o último instrumento e a prisão preventiva o último dos últimos. Então, a regra é de que o sujeito vai responder à investigação, vai responder ao processo livre, com toda a sua liberdade garantida. Se necessário, se presentes fumus comissi delicti periculum in libertatis, o juiz fundamentando a pedido do delegado de polícia ou do Ministério Público, autoriza, decreta uma medida cautelar.
Entrega de passaporte, proibição de se ausentar da comarca, proibição de frequentar lugares, excepcionalmente ainda, prisão preventiva. Então, a prisão preventiva é a última ratio das cautelares no processo penal. Mas vai ter uma aula específica só sobre prisão preventiva. Tá bom, gente? Claro, as medidas cautelares devem ser proporcionais. Não é proporcional que alguém que responda a um crime de dano, que tem uma pena de detenção de meses, agora eu não lembro de cabeça, pena do crime de dano, deixa eu ver aqui, 1 a 6 meses. É absolutamente incompatível com esse crime uma prisão preventiva, uma medida cautelar de entrega de passaporte. Então, as medidas cautelares, obviamente, devem conter uma proporcionalidade em relação à gravidade do crime e da imputação levada a cabo naquele processo ou naquela investigação. Né? Não faz sentido alguém ter uma prisão preventiva como medida cautelar última decretada por imputação do crime de dano, tá? Sobre medidas cautelares, teoria geral das medidas cautelares seria isso. Espero vocês na nossa próxima aula para a gente começar a debater a questão da prisão em flagrante, tá bom? Um abraço e até lá!